Você já parou para pensar se a história do nascimento de Jesus, que ouvimos desde crianças, tem alguma base na realidade histórica e arqueológica? Será que Belém era mesmo uma cidadezinha pacata? E a manjedoura era realmente um coxo de madeira para animais? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante pela arqueologia e descobrir os segredos surpreendentes por trás da noite mais famosa da história. Vamos começar pela viagem de José e Maria. O Evangelho de Lucas nos diz que eles foram de Nazaré a Belém por causa de um censo decretado por César Augusto. Por muito tempo, historiadores duvidaram disso, pois não havia registros de um censo que obrigasse todos a voltarem para sua cidade ancestral. No entanto, descobertas arqueológicas mudaram o jogo. Foi encontrado no Egito um papiro de um recenseamento romano, datado do ano 104 d.C., que ordenava exatamente isso: que todos retornassem às suas casas de origem para o registro. Isso mostra que esse tipo de decreto, embora raro, realmente acontecia no Império Romano, dando muito mais credibilidade à narrativa bíblica. Agora, a grande questão: Belém. Quando pensamos em Belém, imaginamos uma pequena vila, quase um vilarejo sonolento. Mas as escavações arqueológicas pintam um quadro bem diferente. Belém, na época de Jesus, não era uma aldeia qualquer. Ela ficava a apenas 8 quilômetros de Jerusalém, o centro político e religioso da Judéia. Mais importante ainda, era muito próxima do Herodium, uma das gigantescas fortalezas, palácio construídas pelo rei Herodes o Grande. Isso significa que Belém estava numa região de grande atividade, com muito tráfego de soldados, administradores e trabalhadores. Portanto, a cidade estava longe de ser um lugar isolado. Isso nos leva ao famoso "não havia lugar para eles na estalagem". A palavra grega original, usada no Evangelho de Lucas, é cataluma. Traduzir cataluma como estalagem ou pousada pode não ser a melhor interpretação. A mesma palavra é usada em outras partes do Novo Testamento para se referir a um quarto de hóspedes, geralmente um cômodo no andar superior de uma casa de família. As casas na antiga Judéia eram frequentemente construídas com um espaço inferior para os animais e uma área de convivência no andar de cima. Então, o que provavelmente aconteceu? José, sendo da linhagem de Davi, teria parentes em Belém. Ao chegar, ele provavelmente procurou a casa de sua família, mas por causa do censo, a cidade estava lotada. O cataluma, o quarto de hóspedes da casa da família, já estava ocupado por outros parentes que chegaram antes. Era um cenário de casa cheia, como um feriado em família hoje em dia. Sem lugar no quarto principal, a família ofereceu a José e Maria o único espaço disponível, a área inferior da casa. E é aqui que a imagem da manjedoura ganha um novo significado. Essa parte de baixo não era um estábulo de madeira separado, como vemos nos presépios. Muitas casas daquela região eram construídas diretamente em encostas de rocha, aproveitando cavernas naturais de calcário como parte da estrutura. Essas cavernas serviam como um andar térreo, um lugar para abrigar os animais da família durante a noite, protegendo-os do frio e de ladrões. Dentro dessas grutas residenciais, os arqueólogos encontraram coxos escavados na própria rocha ou feitos de pedra. Esses eram os comedouros dos animais. Então, quando lemos que Jesus foi colocado em uma manjedoura, não devemos imaginar um berço de madeira improvisado. É muito mais provável que ele tenha sido colocado em um desses coxos de pedra. Dentro do espaço familiar, no andar de baixo de uma casa movimentada em Belém, era um ambiente humilde, sim, mas também íntimo e protegido, no seio de uma família. E essa descoberta é confirmada pela tradição cristã mais antiga. Já no século II, o filósofo Justino Mártir, que era da região, escreveu que Jesus nasceu em uma caverna. A Basílica da Natividade em Belém, um dos locais de culto mais antigos do cristianismo, foi construída exatamente sobre um sistema de cavernas que a tradição aponta como o local do nascimento. As escavações sob a igreja revelaram exatamente esse tipo de estrutura habitacional. Outro detalhe fascinante é a menção aos pastores nos campos. Lucas diz que eles estavam vigiando seus rebanhos durante a noite. Arqueólogos que estudam a antiga criação de ovelhas na região apontam para algo especial. Perto de Belém existiam campos conhecidos como Midal Heder, ou Torre do Rebanho. De acordo com antigas fontes judaicas, as ovelhas criadas nesta área específica eram destinadas aos sacrifícios no Templo de Jerusalém. Eram animais especiais, e os pastores que cuidavam deles não eram pastores comuns. Eles eram treinados para garantir que os cordeiros nascessem sem nenhum defeito, para serem perfeitos para o sacrifício. Imagine a cena. Esses pastores, cuja vida inteira girava em torno de cuidar dos cordeiros para o sacrifício, são os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Cordeiro de Deus, aquele que na teologia cristã seria o sacrifício final. A arqueologia e a história nos mostram que a localização e a profissão desses primeiros anunciadores não foram coincidência, mas algo carregado de um profundo simbolismo. Vamos juntar
todas as peças. A arqueologia nos ajuda a sair da imagem romantizada dos cartões de Natal e nos transporta para uma realidade muito mais rica e complexa. Jesus não nasceu em um estábulo de madeira isolado, mas provavelmente no andar térreo e aconchegante de uma casa de família em Belém, uma cidade movimentada e estrategicamente localizada. Ele foi colocado não em um coxo de madeira, mas em uma manjedoura de pedra, parte integrante da arquitetura da casa. E os primeiros a saberem disso foram pastores especializados, cuja função estava diretamente ligada ao sistema de sacrifícios do templo. Cada um desses detalhes, desenterrados pela pá dos arqueólogos e pela análise de textos antigos, não diminui a história, pelo contrário, a enriquece. Mostra que a narrativa do nascimento de Jesus está profundamente enraizada na cultura, na geografia e na vida cotidiana da Judéia do primeiro século. A fé e a história, aqui, caminham de mãos dadas, revelando uma história ainda mais poderosa do que imaginávamos. A arqueologia não prova a fé, mas ela nos dá o palco, o cenário real onde a história se desenrolou. E entender esse cenário torna tudo muito mais real e impactante. Obrigado por me acompanhar nesta incrível jornada arqueológica. Se você gostou de desvendar esses mistérios e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários qual detalhe você achou mais surpreendente. Ei, Approxima!